Boa noite, Cris. Boa noite. Só para avisar, já começou, tá? Cuidado com as coisas que vai passar na tela aí, viu, cara? Bom, estamos aqui hoje à noite. Meu nome é Danilo Chamorro Júnior, para quem não me conhece. Sou advogado, especialista em direito da mineração, compliance. Nós estamos aí hoje com o meu amigo, o presidente Krishnamurti, presidente da FECOMINER, Federação das Cooperativas de Atividades Minerais do Estado do Pará. Nós vamos tratar hoje de um assunto que está em bastante discussão, principalmente aqui na região. Nós somos sempre alvos de fiscalizações nesse sentido. Nós vamos falar hoje sobre queima de equipamentos minerários, né, utilizados em mineração. Nós vamos tratar alguns dos principais erros, né, nas operações de fiscalização. Vamos tratar também um pouquinho da legislação mineral, da legislação ambiental. Vamos tratar também hoje os crimes, né? Sobre os crimes em que é cabível, né? Onde possivelmente é aplicável essa pena de destruição sumária, né? Que é uma medida cautelar. E nós vamos falar também sobre vamos também falar sobre os motivos, né? E alguns casos reais aí na região, alguns casos aí que nós temos evidências de áreas onde houve a queima em áreas legalizadas. Isso porque antes a gente acreditava que os agentes públicos eles atuassem só nos casos de crimes, né? Nos casos onde realmente está acontecendo uma atividade danosa ao meio ambiente. E a gente parte do pressuposto que essa atividade estava desautorizada, né? Então, o que nós temos aqui são muitos casos em que realmente estavam em atividades em áreas ilegais, mas nós também temos alguma pequena parcela em áreas que estavam completamente legalizadas, né? E nós temos também aí, vamos encontrar aí umas 4 figuras distintas. Nós temos uma pessoa que está numa área onde é possível mineração, mas ele não fez o requerimento, então ele está numa lavra ilegal. Nós vamos estar numa área aí, uma área indígena, onde é expressamente proibido, não há regulamentação, então está completamente ilegal, deveria ter o dobro de ilegal. E nós temos aí a figura da pessoa que iniciou o requerimento de direito de mineração para obtenção da sua PMG e depois protocolou a licença de operação, mas não obteve ainda por um mero despacho do órgão, não obteve ainda o título minerário. E nós temos a figura da pessoa que está com a permissão de válida, a licença de operação válida, e alguns órgãos insistem em pôr em descrédito o licenciamento ambiental. É uma outra matéria, nós vamos tratar isso em outro momento, em outra oportunidade. E aqui, então, nós vamos restringir e comentar algumas especificidades dessa matéria. Cris, eu dou a palavra para você, faz uma apresentação, algumas considerações, para você sentir necessidade. Então, bom, acredito que o Cris está tendo problemas técnicos, né? Mas dá prosseguimento aqui. E aí, pessoal, é certo queimar essa cadeira? O Cris, a gente acabou de receber confirmação, ele acabou de cair, tá? Não sei se ele caiu da cadeira, ou o que aconteceu, foi claro. Mas e aí, pessoal? É certo queimar essa escavadeira? É certo você estar lá no seu garimpo e aí os agentes públicos, seja do IBAMA, do ICMBio ou qualquer outro órgão que faça a fiscalização ambiental,
a sua opinião, aí, nos deixe aí se tiver vídeos, vídeos, se tiver alguma outra ocorrência esdrúxula como essas que nós estamos citando. Não essas em áreas ilegais. Eu estou falando de áreas que vocês conhecem que são legalizadas e que receberam fiscalização. Então, vamos dar início à pauta de hoje. O que diz a legislação mineral sobre o assunto? Então, nós vamos lá para o artigo 107.4. Pode ficar com vocês na tela. Então, primeiro de tudo, nós vamos lá para o artigo 174 da Constituição. Ó, 174, parágrafo 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção socioeconômica e social dos garimpeiros. Parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, esses 25 na forma da lei. Então, o que ele está dizendo aqui no 174? Está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o garimpeiro, que a atividade da garimpagem está tendo importância constitucional. Isso aí está na Constituição da República, isso não foi revogado. Até hoje, nós temos, o garimpeiro tem a proteção constitucional. Eu falo nós temos porque é só advogado e garimpeiro que está previsto na Constituição, tá? Então, nós temos a proteção constitucional. E ainda aí, o parágrafo 4º, ele fala o direito de preferência, o direito de prioridade do garimpeiro em decorrência da atividade em requerimentos na obtenção de títulos de exploração minerária. Aqui o Cris acho que conseguiu retornar aqui. Deixa eu aceitá-lo novamente. Olha, não está aparecendo opção para aceitar ele, não, cara. Ó, o Cris nós não estamos conseguindo acessar ele, não. Não chegou requisição nenhuma aqui, não, viu, produção? Mas bora lá. Então, ele fala aqui, ó, os cooperativos no parágrafo 4º, né, ele traz a questão do direito de prioridade. Eu vejo muitas pessoas falando de prioridade, preferência, né, nos requerimentos minerários. Então, ele já está consagrado ali. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, quando eu falo para vocês? O garimpeiro ele tem uma importância constitucional. Né, isso já é uma atividade que já existe antes da Constituição de 88. Né, então, justamente por ter essa importância, é que tem-se esse destaque nessa Constituição que está vigente. Então, nós temos 174, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Consegui retornar. E logo depois... Ó, que maravilha! Você tinha caído aí, cara? Você tinha caído aí, Tino? Bom, na verdade, tive que me levantar aqui, reiniciar todos os equipamentos aqui. Então, beleza. Pessoal, para quem não tinha acompanhado ainda, não tinha visto ele chegar, até porque ele tinha desaparecido, esse é o Krishnamurti, presidente da FEComar do Pará, Federação das Cooperativas de Atividades Minerais do Estado do Pará. Então, ele aqui é hoje um dos nossos, não vou dizer palestrante, mas uma das pessoas que são convidadas hoje para poder bater um bate-papo. A gente tem um bate-papo, a gente chama de conversa de garimpeiro. Nós vamos talvez fazer outros episódios aí para a gente poder conversar sobre a atividade. Cris, eu estava aqui tentando situar o pessoal aqui, mas eu queria, no primeiro item da pauta, esperando o senhor chegar, mas eu queria que você se apresentasse e desse aí uma visão aí do que nós vamos conversar hoje, uma das experiências que você tem aí relacionada à área. A palavra está com você. Bom, eu acredito que tenha caído novamente. Nós vamos dar prosseguimento aqui, mais uma vez, para não perder o foco. Então, novamente, a gente vai para o artigo 176, já puxa para o artigo 176. As jazidas em lavra ou não, demais recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, constituem propriedade distinta da do solo.
para efeitos de exploração ou aproveitamento que pertence à União, garantindo ao concessionário a propriedade do produto da lava. Né? Então, aqui ele está falando basicamente que as jazidas, seja em atividade de lava ou não, e demais recursos minerais, vamos nos ater só aos recursos minerais, eles são propriedade distinta do solo. Certo? E para efeitos de exploração ou aproveitamento, pertence à União. Então, o que tem na sua terra, meu amigo garimpeiro, se você não tirou a PLG, não te pertence. Pertence à União. Então, todos os bens minerais que não forem objeto de uma concessão federal para exploração, eles pertencem à União. Então, aqui também a gente pula já para o parágrafo primeiro, né? Falando sobre... Fala que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais desse refere o caput desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída por leis brasileiras e sua administração no país na forma da lei. Estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira. Aí, já no parágrafo segundo, ele fala que é assegurada a participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Então, aqui, ele também prega aqui uma importância aqui para o direito de propriedade e também da necessidade de assegurar para o proprietário do solo, o detentor do direito superficiário, né, uma participação nos resultados da lavra, né, que isso está previsto em legislação especial. Então, aqui nós vamos lá. A mineração e a garimpagem, no geral, eles têm uma regulamentação especial, né? Isso vem do próprio Decreto-Lei 227 de 67, né? E da Lei 7.805 de 1989, que criou o regime de permissão de lavra garimpeira e extinguiu o regime de matrícula, né? O decreto que os agentes de fiscalização se utilizam para aplicar a penalidade de destruição sumária, de aplicar a medida cautelar administrativa de destruição sumária, é o artigo 101 do Decreto 6.514 de 2008. Mas eles tiveram um reforço ultimamente e se utilizam de uma recomendação também do Ministério Público Federal, onde o Parquet Federal, onde o Ministério Público recomenda a destruição sumária desses equipamentos. Então, nós temos aqui, vamos lá para o artigo 101. Retornei. Estou no interior do estado, é assim mesmo. A conexão está muito ruim, mas a gente vai tentar seguir. Vamos seguindo, Darwish, conforme a pauta. E aí a gente vai fazendo as observações aí. Tá, eu vou compartilhar a tela para vocês aqui. No artigo 176, tá? Então, aqui eu estava falando para eles, conversando com eles, sobre o 174 e o 176, tá? Mas antes eu queria que você se apresentasse aí para a galera aí, isso. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Oi. Nós trabalhamos com licenciamento ambiental de vários... Está tendo um delay. Está repetindo todas as frases que você fala aqui. Não sei se está aparecendo assim para todos.
Vamos voltar aqui. Decreto 6.514. Vamos para o decreto 6.514 de 2008. Então, aqui, o decreto 6.514 de 2008, ele disciplina sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para a apuração dessas infrações. Então, ele surgiu da necessidade de regulamentar, né? Aqui ele traz que toda infração administrativa, considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme disposto na seção 3 deste capítulo. Ele vai para o artigo 3º. Então, aqui ele prevê que nessas infrações administrativas tem as seguintes punições. Então, aqui nós temos advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos, subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objetos de infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza. Então, aqui nós temos aqui também destruição ou inutilização do produto. Preste atenção nisso, porque aqui ele fala destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade de suas respectivas áreas, demolição de obra, suspensão parcial ou total das atividades e restritiva de direitos. Então, aqui, vocês veem que em nenhum momento aqui não existe a punição de destruição sumária, pelo menos aqui para a prática dessas infrações administrativas de natureza ambiental, né? Então, nós temos aqui também, vamos lá para o artigo 101, que é o artigo que eles utilizam para fundamentar a operação deles. Então, vamos lá. Temos aqui, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso de seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas. Então, aqui nós temos aqui apreensão, embargo de obra ou atividade de suas respectivas áreas, suspensão de venda ou fabricação do produto, suspensão parcial ou total das atividades, destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração, demolição. E aqui, parágrafo 1º, as medidas que trata esse artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo. Fala aqui da necessidade de formulário próprio, né, de ser lavrada em formulário próprio, com critérios. Tem aqui a questão do embargo, né? Fala aqui sobre a apreensão dos animais, né, e a questão dos instrumentos, né, também. E aqui, apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, pretextos de qualquer natureza que trata esse caput, independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para práticas de atividades ilícitas. Então, aqui, nós observamos que eles utilizam esse decreto, que é um decreto de 2008. Tá? Só que a garimpagem é uma atividade de mineração, ela está inserida dentro da atividade de mineração. Então, como uma atividade de mineração, ela prevê, ela é uma lei específica, ela é regulamentada por uma lei especial. Além de ela ter importância constitucional, ela é regulamentada por lei especial. Então, com essa a regulamentação dela está a partir do Decreto-Lei 227 de 67 e depois da 7.805 de 89. Então, a Lei 7.805 de 89 é a lei que criou o regime de permissão de lavra garimpeira, né? E aí nós temos aqui, lá no artigo 21, né, que não revogou a Lei 7.805, que é uma lei especial, né? Olha lá, 7.805, ele fala o seguinte: a realização de trabalhos de extração de substâncias minerais sem a competente permissão, concessão ou licença constitui crime sujeito às penas de reclusão de 3 meses a 3 anos e multa. Então, aqui nós temos aqui o parágrafo único, falando, sem prejuízo da ação penal cabível, os termos desse artigo, a extração mineral realizada sem a competente permissão, concessão ou licença acarretará em apreensão do produto mineral, das máquinas, veículos e equipamentos utilizados, os quais, após transitar em julgado a sentença que condenar o infrator,
serão vendidos em asta pública e o produto da venda recolhido à conta do Fundo Nacional de Mineração, instituído pela Lei 4.425, de 8 de outubro de 64. Então, aqui, ó, em nenhum momento, na lei especial que regula a garimpagem, que criou a permissão de lavra garimpeira, você tem a penalidade de destruição sumária. Aí o cara pode falar para você, não, mas aí é um decreto que veio depois de 89, então é uma norma superior. Então, no direito, nós temos várias formas de interpretação, nós temos hermenêutica, e nós temos que, no caso, você tem uma lei específica, a norma a ser obedecida é a lei especial. Então, se você tem uma regulamentação especial, nós temos que fazer valer a lei especial. Então, o que nós temos aqui é um desequilíbrio criado pela edição desse decreto, que entra em confronto na atividade de mineração, no decorrer da atividade de mineração, ele entra em confronto com uma lei federal que tem uma hierarquia superior à do decreto. Então, que além dessa recomendação do Ministério Público Federal, eu vou mostrar a recomendação para vocês. Você tem aqui uma das recomendações, nós temos aqui a recomendação de 2020, inclusive, recomendando que se proceda à destruição ou inutilização dos equipamentos. Então, hoje, além desse reforço, essa interpretação nefasta e bem desleixada do decreto 6.514 em atividade de garimpagem, que também é atividade de mineração, não deveria se aplicar a penalidade de destruição sumária. Mas nós também não podemos reduzir a atividade de fiscalização ambiental em todas as hipóteses, em relação à destruição sumária de equipamentos utilizados na mineração. E eu explico por quê. Porque existem alguns casos, e eu mencionei isso no início, que você vai encontrar inúmeras situações diversas. Então, no início, Cris, eu estava falando sobre... no início, eu tratava de um caso onde não existe o requerimento de lavra, por exemplo. Ele não tem nada, ele não protocolou nada, encontrou o minério ali e está extraindo. Onde ele não fez um requerimento de permissão de lavra, ele não fez um requerimento de licenciamento ambiental, e ele está lavrando com um moinho pequeno, ou não tem um moinho, ou ele só faz uma faiscação, acata, e ele continua desenvolvendo essa atividade e é flagrado desenvolvendo essa atividade. Esse cara, ele está desenvolvendo uma lavra ilegal. Então, ele enquadra exatamente no artigo 21, na hipótese do artigo 21. Qual que é a grande discussão aqui? Qual que é a grande dúvida? Eu teria uma outra possibilidade além da destruição sumária? Será que a destruição sumária desses equipamentos que são caros, que custam mais de R$1 milhão, retroescavadeira, é um equipamento relativamente bem caro, na verdade, né? Não é uma coisa que qualquer um consegue comprar. Você não acha que nesses casos de lavra ilegal, esses equipamentos não deveriam estar sendo utilizados em prol da própria União, das próprias atividades de fiscalização,
ou até dar destinação sumária para comunidades, para municípios, né, para administrações públicas. Que só fazendo uma interrupção dessas comunidades. Até o ponto de chegar à destruição sumária, Darwish, nós ainda teríamos 4 elementos para ser executado pelo agente. Então, nós temos 4 possibilidades antes da destruição sumária, né? Então, acho que esses pontos deveriam ser observados antes da destruição sumária. Sim, sim, sim. Concordo. Eu concordo, porque, ó, olha lá, apreensão. Vamos lá. Apreensão. Qual que é a justificativa deles para não apreenderem todos os bens, essas escavadeiras, esses outros itens que são encontrados lá, e removerem para algum lugar? Primeiro, eles falam que alguns locais são de difícil acesso. Logística. Que não tem como remover, que não tem como. Então, nós temos aí um problema logístico. Então, nós temos aí a possibilidade de apreensão, embargo de obra ou atividade, suspensão de venda ou fabricação de produto, suspensão parcial ou total de atividades. Eles argumentam também, em diversas situações, que essas outras opções, que vão do inciso 1º, inciso 4º, 101, elas são ineficazes. Elas não teriam eficácia nenhuma para a proteção do meio ambiente. Então, elas seriam inviáveis, até por conta, ainda mais aqui na Amazônia, das dificuldades de acesso logístico da Amazônia, né? Então, só que, ao mesmo tempo, demonstra ser de uma estupidez gigante. E eu digo por quê? Porque são equipamentos muito caros. Então, compensava remover e ainda poder impor outras medidas. E isso seria até uma ideia que eu lanço aí. Não sei se tem alguém que possa levar isso para o governo, mas faz o empreendedor, faz o dono desse maquinário pagar pela remoção. Coloca GPS, algum dispositivo para poder localizar essa máquina. Na verdade, esses métodos já existem de localização e triagem, né? De monitoramento. Não, existe. Basta o agente adotar a medida, né? Não o agente público, na verdade, eu digo como instituição. Não é nossa. Então, nós temos aí alternativas, né? Já existem alternativas viáveis para dar continuidade. Isso já é possível. Hoje nós não temos mais local de difícil acesso. Vem falar para mim que não consegue remover o maquinário. O maquinário que entrou, ele consegue sair. Eu não estou falando nem para poder proteger, para deixar o maquinário para o garimpeiro. Eu estou dizendo para não destruir e para utilizar isso em prol, seja de uma atividade de fiscalização, seja da manutenção de uma comunidade, seja a manutenção do município. Esses locais são de difícil acesso. Utilize esses equipamentos para isso, mas não precisa destruir. Na pior das hipóteses, os bens produzidos, o produto e esses equipamentos, após o devido processo legal, e somente após o devido processo legal, se houver uma perdição, uma decisão transitada em julgado, né, com o contraditório para a defesa de todos os recursos, é que se poderia dar a distribuição sumária. Mas, se você bater de frente com a questão da eficiência, você vai resbalar em várias situações que são peculiaridades
da Amazônia. O inverno amazônico não tem frio, é chuva. Então, alguns locais realmente são de difícil acesso. Agora, eu digo que é possível ter equipamentos? É. E eu defendo em algumas hipóteses somente. A única hipótese somente é de lavra ilegal em áreas expressamente proibidas. E eu cito aí atividade de mineração em área indígena e em áreas especialmente protegidas, como florestas nacionais, reserves, que são áreas que é expressamente proibida a atividade. Então, o que eu tento sempre fazer refletir na mente... São as reservas de uso sustentável, na verdade. Não, essas daí, na verdade, são de uso restrito, né? Sim, positivo, uso restrito, desculpe. As unidades de conservação de uso sustentável, ela é permitida algumas atividades de positivo. O que eu defendo é destruição sumária em áreas completamente ilegais. Destruição sumária em área indígena, destruição sumária em área quilombola, destruição sumária em áreas de fauna, em áreas de parque nacional, em área onde não existe política pública ainda, nem previsto no decreto de criação delas, da atividade de mineração. Então, o que eu sempre tento e brigo com eles é para que, peraí, vocês têm que separar o joio do trigo. Né? Aqui você tem que tratar cada um deles de acordo com o limite das suas desigualdades. Né? Muitas vezes não está acontecendo uma lavra ilegal. Você tem uma licença de operação. Não, tem uma diferença, uma discussão do que é lavra irregular e o que é lavra ilegal. Lavra ilegal é aquela que está desautorizada, ela não tem autorização. Exatamente. Ela não tem nenhum tipo de documento concedendo ao direito de lavra. Que junto com o direito de lavra vem o direito de usar, gozar e dispor, né, e fruir desse bem. Né? Então, se você não tem esse direito, você está numa lavra ilegal. Agora tem também aquele que está com uma lavra legal, uma PLG, uma lavra autorizada, e aí ele desenvolve com algum mecanismo que seja incompatível com o porte que ele está legalizado, que ele está autorizado, que ele está licenciado. Aí entra-se na discussão da lavra irregular. E isso daí é uma irregularidade passível de multa. A administração pública tem que vir, tem que te multar, abrir o prazo do contraditório para a defesa e após o prazo de contraditório para a defesa, aí sim julgar se essa infração é válida ou não, se ela é subsistente ou não. E aí sim, nesse caso, ele pedir para você fazer correção. Você tem a possibilidade de se corrigir. Se você é detentor de um direito de PLG e foi constatado qualquer irregularidade, a administração pública tem que estar assina-se o TAC, né? Nós não podemos ter a possibilidade de TAC, né? Você pode apresentar um TAC, é uma das hipóteses, mas a partir do momento de constatado qualquer irregularidade, você sendo autuado, você tem prazo para notificar, uma prazo de notificação, através de notificação, para se explicar, para justificar, né? Ou você pode apresentar defesa e já se corrigir. Né? E também pode proteger os equipamentos, justamente ficando como fiel depositário até que seja cumprido a correção das licenças, a adequação, ajustado o tempo. Nesse caso aí, mas esse caso aí não caberia nem a pensão, né? Porque você não está com uma lavra ilegal. A punição ela só pode ser aplicada para lavras ilegais, completamente ilegais. Você não tem autorização para estar ali, amigo. Então, você não pode ficar lá batendo no peito, pirando, que eu vejo nos movimentos do pessoal. Garimpeiro não é bandido, garimpeiro é trabalhador. Darwish, a gente tem uma pergunta aqui. A gente tem uma pergunta. Estelionato emocional que fizeram com os garimpeiros. Né? De criar essa celeuma, não estou dizendo que a atividade de garimpagem tem que ser criminalizada. Jamais. Porque eu vivo disso. Eu não tenho outros clientes, a não ser os que lidam com garimpeiros. Então, não faria sentido nenhum eu não defender a atividade. Né? Agora, que existem inúmeras ilegalidades, que existem inúmeros crimes que estão fomentando hoje, que estão sendo o foco das investigações,
Isso aí é indiscutível. Então, você vir com esse negócio de que garimpeiro não é bandido, garimpeiro é trabalhador, é um estelionato mental. Isso aí é se distanciar da realidade. Porque se você pratica qualquer infração, uma ação que seja definida como crime, você está cometendo crime. Não tem que alisar por conta disso. Né? Agora, o que eu estou pedindo é que não trate as pessoas, trate os garimpeiros de acordo com os atos que eles estão praticando. Não trate todos como se todos fossem degradadores do meio ambiente, como se todos fossem destruidores da Amazônia. Então, nós temos a experiência aí com vários garimpeiros que são legalizados, eles têm permissão de levar garimpeiro. Quando eu falo de garimpeiro, garimpeiro, para mim, o titular de direito de mineração, eu nem chamo mais de direito minerário, o titular de direito de mineração é esse cara que tem a proteção especial pela Constituição Federal e pela Lei 7.805. Né? Então, eu não estou falando do cara que se enfia na biboca, na flona do, sei lá, flona do Jamanchim, ou em alguma flona bem difícil mesmo, de acesso, e desenvolve uma atividade lá completamente clandestina, completamente ilegal, escondida, embrenhada no mato. Eu estou falando desse garimpeiro que se preocupou, que requereu o direito minerário, pagou por isso um custo caro com o projeto, fez o licenciamento ambiental. Né? Licenciamento ambiental também é uma matéria que nós vamos uma outra oportunidade, não sei se através de vídeos curtos ou se a gente vai marcar uma live também. Licenciamento ambiental municipal, principalmente, que é uma das controvérsias hoje, inclusive na Justiça Federal de Itaituba. Nós temos precedentes aqui, precedentes absurdos de questionamento da validade de dispositivos da Lei Complementar 140 de 2011, que deram possibilidade do Estado, através de gestão compartilhada, entregar a incumbência do licenciamento para permissão de lavra garimpeiro e algumas atividades que não são enquadradas como de impacto ambiental, de que você você possa fazer o licenciamento pelo município. Então, eu acredito que seja uma matéria para a gente discutir, é uma matéria que a gente tem enfrentado aqui, e nós temos observado que os tribunais, principalmente o Tribunal Regional da Primeira Região e até o STJ, o STF, tem alguns julgados, alguns já bem esmiuçados sobre essa matéria de licenciamento ambiental, inclusive, consolidando, validando a Lei Complementar 140, que veio para complementar essa matéria que está prevista na Constituição. Tá? Então, vamos voltar aqui para a gente não perder o foco, né? Mais uma vez. Cris, eu perdi a parte que você falou sobre o artigo 174, e aí eu tinha algumas observações bem peculiares a se fazer. Vou voltar para ele. Porque nós estamos... eu sei que eu perdi um pouco o time justamente por conta da conexão, mas eu queria deixar bem evidenciado o que diz o artigo 174 da Constituição, e também, naquele bate-papo que nós tivemos antes da live, deixar também bem claro a questão de uma questão bem especial e peculiar, que é a questão da aposentadoria do garimpeiro com 60 anos. Né? Que o artigo 174 prevê, né, o garimpeiro como uma profissão, e lá no parágrafo terceiro e no parágrafo quarto. Né, exatamente. E também fala sobre a questão das organizações do sistema cooperativismo, que também terá que ter a influência direta, né, dos agentes públicos. E a gente sabe que essa intervenção ela é extremamente necessária no intuito de desenvolver a questão do desenvolvimento socioambiental da região, observando, logicamente, sempre a legislação ambiental. E é uma peça fundamental também, e a gente tem que parar de tampar o sol com a peneira e realmente, de fato, fazer o que é certo. Quem tem a lavra regular tem que recompor as áreas degradadas, não adianta.
né? Tem que fazer o melhor aproveitamento do jazimento mineral. Para que na sua exaustão ela possa ser substituída por alguma outra atividade econômica, gerando uma economia verde, uma commodity sustentável, que ali, quando se envolve, né, a questão da garimpagem, ali crescem comunidades, né, aparecem comunidades, e comunidades estas que algumas têm até 80 anos aí na nossa região do Tapajós. Então, assim, a gente tem que deixar bem evidenciada essa questão da tradicionalidade também. Exatamente, a gente tem isso. Porque nós estamos inseridos na maior bacia aurífera, né? Então, assim, é a província aurífera do Tapajós. Maior província mineral do mundo. Então, assim, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente tem... a cooperativa tem prioridade, então que os garimpeiros se organizem, né, em sistemas cooperativistas para exercer a atividade que o próprio artigo 174 da Constituição Federal prevê. Né? Você pode ter, muitos não sabem, mas só o garimpeiro e o operador do direito, o advogado, é citado na Constituição Federal. Então, nós temos o privilégio de ser citado na Constituição. Né? Então, assim, a gente precisa mesmo, de fato, usar isso, usufruir também da questão do Estatuto do Garimpeiro. Quando a gente fala de povos tradicionais, se constrói legislação. E, na verdade, o garimpeiro tem legislação específica. Lei 7.805 institui o PLG, o próprio artigo 174 da Constituição, o Estatuto do Garimpeiro. Então, eu acho que nessas comunidades aí que já exercem a garimpagem, aí deveriam ter um tratamento diferenciado na questão do requerimento do pedido de lavra. Era só essa observaçãozinha que eu queria deixar bem clara. Essa questão do reconhecimento das comunidades tradicionais, você já deve ter lido, lógico, né, no trabalho, mas é uma questão ainda que nós temos que levantar ainda. Eu sei que você já deu um pontapé no ano passado, inclusive fizeram. Eu queria até cumprimentar também, não sei se ele está acompanhando. Bem esdrúxula sobre isso. Quando vocês pleitearam o reconhecimento com a comunidade tradicional garimpeira, que é um dos primeiros passos para o reconhecimento de qualquer comunidade tradicional. Não é só a comunidade tradicional garimpeira, mas eu percebo que quando fala de garimpeiro, o pessoal trava, né? E é uma coisa que nós precisamos deixar claro. A gente tem... Nós temos que tratar como foram tratados os quilombolas, como foram tratados os indígenas, como foram tratados os ribeirinhos, entendeu? Os caçadores foram tratados. Então, assim, são povos tradicionais, os pescadores, povos tradicionais, a gente não pode tratar. A gente está falando de uma atividade que tem 40 mil anos, né? Então, assim, não é uma atividade juvenil, né? Adolescente. É uma atividade já bem experiente. Só as tecnologias. A tecnologia, a tecnologia que é meio difícil. Mas hoje nós já temos técnicas aí há centenas de anos, o que custa às vezes, na verdade, o que eu falo também, e que precisa também ser difundido nos agentes públicos. Promover educação. Educação ambiental é o que vai fazer mineral, educação ambiental. É a única coisa que a atividade correr para o caminho certo. Que vai fazer coibir as arbitrariedades, que é uma das pautas que nós temos aqui, mas eu acredito que nós não vamos ter muito tempo, até porque o prazo que nós temos aí é de 1 hora, né? Já está acabando. Mas o que eu queria dizer, deixar claro aqui para vocês também, que nós temos aqui, então, a hipótese que eu defendo, a única hipótese de distribuição sumária sem o crime contraditório com a defesa, são nessas áreas expressamente proibidas, atividade de garimpagem expressamente proibida, em áreas indígenas, onde não há regulamentação. Eu defendo que pode haver, sim, a destruição sumária. Nos demais casos, não se tem que oportunizar o contraditório com a defesa. Luiz, nós temos algumas perguntas aqui, ó. Não sei se você viu no chat lá do YouTube. Aqui o Gil Pureza. Não. Manda bala. Tá? Antes de falar aqui, de ler a pergunta do Gil Pureza, eu queria fazer uma referência aqui ao presidente da federação lá do Macapá, o Chico Nogueira.
né? E o Gil aqui, pelo que eu vejo aqui, também é um integrante lá da federação, uma peça fundamental lá para tudo que conseguiram, que inclusive lá no Macapá eles conseguiram a tradicionalidade garimpeira, viu? Reconhecida pela USP e pelo Ministério Público. Né? Então, assim, não é uma utopia, exatamente. Né? É uma realidade. Comunidade Lourenço, né? Positiva, exatamente. E aí o Gil está falando, eu quero saber qual é o critério utilizado para decidir a destruição. Né? Tudo bem que existe agora a lei, mas quais elementos eles utilizam para serem heróis em filmetes e garimpeiros bandidos? Essa é uma pergunta boa. Eu vou pedir aqui para o Damião para ele rodar o vídeo para nós, com alguns equipamentos sendo queimados aí. Covardia, queimaram a PC que nós estávamos trabalhando aqui na Gratina. Mano de covarde. Resultado da polícia aí. Jerico, PC, óleo, tudo no fogo. Tudo queimado. Só a fumaça que vocês estão vendo aí. Fala, galera. Tá me ouvindo aí, Cris? Oi, pessoal. Tivemos os problemas técnicos aqui, mas voltamos. Estamos aqui firme e forte. E se depender de mim... Vamos ter que adotar uma outra medida. Vamos ter que, da próxima vez, tratar a live em outro sistema solar, porque essa internet daqui do nosso sistema solar está bem complicada. Então, a minha internet está funcionando relativamente bem, porque eu estou aqui na estação espacial aqui. Né? Então, eu estou conseguindo, estou com esse fundo aqui, não é à toa, estou na estação espacial do Elon Musk. Né? Mas vamos lá, pessoal. Nós já falamos da penalidade de destruição sumária, né? A previsão dela. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou dar uma olhadinha aqui. Gil Pureza. Um abraço aí, Gil Pureza. Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Amapá. Olha aí que legal. Parceiro nosso aí, né, Cris? Positivo, exatamente. Quero saber qual critério. Você quer fazer as perguntas aí, Cris? Você quer que eu faça? Na verdade, foi o que a gente falou lá atrás, né? Quero saber qual critério utilizado para decidir pela destruição. Tudo bem que existe agora a lei, mas quais elementos eles utilizam para serem heróis em filmetes garimpais de bandidos, né? Garantindo que os garimpeiros são bandidos. Você não tem um critério rígido, você não tem aí um critério em que eles obedeçam. Vai do agente que está lá. E vem da ordem, o que as pessoas têm que começar a entender é o seguinte: o cara que está indo lá cumprir, está indo lá fazer fiscalização, ele está cumprindo uma ordem. Então, alguém deu uma determinação para ele cumprir essa ordem. Ela pode ser uma determinação judicial, como pode ser uma determinação administrativa. Alguém concedeu, deu uma autorização, um aval para esse agente descer naquela área. E aí fica na discricionalidade do agente, fica lá a critério dele. Esse que é o problema. Nós temos a previsão de outras medidas menos gravosas, lá no próprio decreto 6.514 de 2008, né? E temos ainda a questão de que eles fazem essa interpretação nociva e excluem a 7.805, que fala especificamente que esses bens eles têm que ser apreendidos e após o processo legal, devido ao processo legal, né? Isso significa o quê? Uma decisão transitada em julgado, uma decisão que não tem mais recurso. Aí sim, esses bens serem vendidos e aí esse valor ser revertido em prol através do Fundo Nacional do Garimpeiro ou para qualquer outra receita que seja destinada. Né? Então, o que eu faria, ao invés de fazer manifestações, de vir com manifestações vazias, que essas manifestações, estou falando de manifestação que está acontecendo na rodovia,
das manifestações que acontecem aqui na região quando há uma intensificação das atividades de fiscalização aqui. Eu estou dizendo, eu falo para as pessoas que ao invés de vocês ir lá com cartaz e ficar fazendo churrasco, tomando cerveja, primeiro de tudo, requeira o seu direito minerário, requeira a sua área. Se ela não tiver requerida, busque o requerimento. Se já tiver coberta, procure um acordo com quem requereu, para evitar esse tipo de... Inclusive, a gente tem que evidenciar também que a questão das PLGs flutuantes, que é uma realidade, né? Inclusive, algumas áreas que estão oneradas por mineradoras, elas não vão, tem algum tipo de mineral que elas não vão exercer atividade porque não é economicamente viável a elas, né? Mas as cooperativas podem... Viável. Isso. Mas é economicamente viável para a PLG. Para a PLG, exatamente. Então, aqui, ó, critério, então, a resposta para o Gil, beleza, é que o critério fica a critério do agente. Se ele acordar com dor de barriga e falar, opa, vou cumprir a lei, né? E, opa, não, peraí, vou agir de outra forma. Fica a critério dele. Geralmente, os agentes que vêm para cumprir essas fiscalizações, eles não são daqui, eles são de outros estados. E eles são de estados, por exemplo, como o Distrito Federal, como São Paulo, como ali nessa região sul-sudeste. Até Minas Gerais mesmo, que já tem um histórico de garimpagem muito antigo. Não, e esses agentes de fiscalização eles não conhecem nada, eles não fazem ideia do quanto isso afeta a região. Então, eu percebo que eles vêm cumprindo pauta. Qual que é a pauta? Nós precisamos mostrar resultado, nós estamos precisando mostrar que nós estamos sendo eficientes na aplicação, na execução de políticas de fiscalização. E aí eles fazem esse show. Então, esse show, porque quando você vê a imagem, né, eu queria que o Damião colocasse, disponibilizasse o vídeo das queimas. Quando você vê as imagens das queimas da destruição sumária, e aí você vê alguns vídeos deles posando, ou eles posam de costa, eu até brinco, falo que eles posam de bundinha, né, igual algumas fotos que você vê aí nas redes sociais, eles posam e fazem vídeos na sequência, um do lado do outro, subindo. Você percebe que é um negócio programado, um negócio em que eles precisam mostrar, eu não sei para quem, que eles estão agindo. Nós estamos agindo, olha aqui, né? Daqui a pouco eles vão fazer edição. Na verdade, não precisa, para explosão eles não precisam, né? Que eles vão lá e explodem mesmo, mas daqui a pouco eles estão colocando até efeito especial no negócio. E tem que deixar bem claro também que todo material ali, todo aquele óleo, todo aquele gás carbônico gerado ali, ele também degrada em muito, porque o óleo derramado no solo, ele não degrada, né? Ele não é biodegradável, ele nunca vai se degradar. E a gente sabe que esses equipamentos têm um quantitativo exacerbado de óleo, né? De material de arrefecimento, de óleo hidráulico, de óleo motor. Tudo isso também tem que ser mensurado, porque a gente sabe que na região amazônica a questão peculiar da regeneração eu trato como um grande reflorestamento, né? Ela se recupera de uma forma absurda, né? 2 anos, 3 anos ali você já vê uma vegetação bem extensa, bem forte, bem robusta. Sim. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração também, porque a destruição a gente entende que seria a quinta medida, né? De acordo com o que está descrito na lei, é a quinta medida a ser executada. Né? Logicamente, a gente entende que, como a gente falou anteriormente, como tu falaste, na questão da terra indígena. Isso daí, infelizmente, é inevitável. Terra indígena, Parque Nacional e Floresta Nacional exatamente. E, lógico, unidade de conservação de uso restrito. Expressamente isso. Expressamente proibido. Eu defendo garimpagem nas áreas onde prevê, na unidade de conservação, onde prevê... Onde todas as legislações amparam, né? O Estatuto do Garimpeiro, Lei 7.805, o que é amparado por lei mesmo. Sim. Aqui, ó, o Educa Tecnologia. Não sei se foi impressão minha, mas tem uma parte do vídeo que os soldados andam tranquilamente enquanto explode no fundo.
parecendo filmes de ação, parecendo algo proposital. Muito bom, educa a tecnologia. Exatamente. Realmente, esse vídeo é exatamente um dos vídeos que eu fiz uma crítica muito grande quando surgiu o vídeo, por conta do show, né, que você vê, na verdade. Parece Foi uma que eles produção, na verdade, mesmo, né? É, uma produção mesmo. Eles parecem até que coreografaram. Eu não sei se o Damião, você tem como disponibilizar para nós aí, por favor, esse vídeo, passar esse vídeo aí para o pessoal dar uma olhada aí de novo, para a gente poder dar uma comentada sobre ele. Covardia, queimaram a PC que nós estávamos trabalhando aqui na Gratina. Mãe de covarde. Resultado da polícia aí. Jerico, PC, óleo, tudo no fogo. Tudo queimado. Só a fumaça igual vocês estão vendo aí. Bem mais precária, né? Eu já sou bem firme em relação a isso. Eu tenho 3 hipóteses lá, né? Eu falei, eu estou numa área expressamente proibida, onde não tem previsão de mineração, uma área indígena ou, como eu falei, uma unidade de conservação de uso restrito, né? Eu estou dentro de uma área onde é permitida a mineração, eu estou dentro de uma unidade de conservação, mas não tenho nada, não requeri nada, e eu, o bonitão, o perfeito, que está lá ele fez o requerimento de direito minerário, ele fez o requerimento de licença ambiental, ele cumpriu com todas as etapas e obteve o título autorizativo da exploração mineral. Então, eu tenho essas 3 figuras. Essas 3 figuras não podem ser tratadas iguais. Se você tem um direito minerário, ou se você está passando por na verdade, qualquer dessas situações, eu estimulo as pessoas a gravarem. Grava tudo. Se eles ameaçarem você, colocarem um fuzil na sua cara, não tenha medo, eles não vão atirar, porque eles não estão em missão nenhuma para matar e exterminar ninguém ali. Quando você cede para o agente público, para o policial, eu não estou fazendo isso, não estou falando isso, vou deixar isso bem claro para vocês. E a gente também não adota política. Para incentivar vocês não incentiva isso. A polícia. Não. Eu estou dizendo para vocês simplesmente gravarem a operação policial. Simples. Se for descer uma fiscalização na área de vocês, gravem a situação inteira, porque se são agentes públicos, eles estão cumprindo uma ordem, eles estão com uma prancha de missão que autorizou eles a descerem naquela região e a gastarem aquele combustível descendo na sua área, seja de helicóptero ou qualquer outro veículo. E eles foram autorizados para fazer isso. Mas da mesma forma que eles foram autorizados, vocês têm direito de defesa. Não é legítima defesa de vocês agirem contra o agente público, que é quem está fiscalizando. Deixando bem claro que a gente não incentiva a violência e nem... Jamais. E nem lavra irregular. A ordem das autoridades tem que ser cumpridas, principalmente ordens judiciais. Se os agentes públicos estão descendo nas suas áreas, eu quero deixar bem claro que eles estão cumprindo ordens, e é de um superior hierárquico deles. É de alguém que está dando a ordem, alguém autorizou, alguém falou, cumpra a ordem. Então, na maioria das vezes, o que eu percebi aqui na região, eles firmaram um convênio, esse convênio é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, com a IBAMA, o ICMBio, e, se não me engano, o Exército também está dando suporte, a Polícia Militar está dando suporte em algumas situações, né, para essas fiscalizações. Então, gravem a ocorrência toda, produzam provas, sim, somente se vocês estiverem em uma área legalizada. Né? O que nós estamos percebendo agora é que eles estão também investindo em áreas legalizadas. Eu sou o cara... Olha, é até um contrassenso, às vezes, eu estar falando isso. Mas eu sou o maior defensor das medidas de fiscalização que sejam rígidas e ilegais, com garimpeiros ilegais.
com quem não tem permissão de larga garimpeira. Mas a partir do momento que você tem uma autorização do governo federal, né, você tem aí um licenciamento ambiental, a situação é outra. Já não é uma lavra ilegal, é uma lavra irregular na pior das hipóteses. Exatamente. Né? Não pode o agente do ICMBio e do IBAMA simplesmente de olho decidir quem é que vai sofrer por isso ou não, sem ter um critério focado na lei. Né? O cara não está praticando ação ou omissão nenhuma, ele não está praticando crime nenhum que autorize isso. Né? Então, o que está acontecendo? Os agentes, ao seu próprio critério, eles estão determinando as restrições sumárias. Né? Em algumas áreas, acertadamente, eu defendo, inclusive, eu sou um dos caras mais contrários a essa questão do garimpeiro não é bandido, é trabalhador, eu sou um crítico a esse movimento, não sou contra os garimpeiros, jamais, eu vivo disso, eu tenho tudo que eu conquistei na minha vida trabalhando para garimpeiros, trabalhando para pessoas que atuam no ramo. Não estou desgostando jamais e nem falando mal, mas estou dizendo que a postura passiva que vários garimpeiros têm aceitado isso na região, né, sem buscar regularização e com simplesmente... Uma questão de comodidade também, né? Porque agora a gente está vendo aí, já no sexto, passamos pela sexta rodada de disponibilidades e provavelmente teremos outras. Um avanço significativo também para a atividade, né? Logicamente que as cooperativas entram com muito peso nessa situação e, lógico, o associado, eu tive também a honra de ir à Serra Pelada, acompanhar lá uma reunião extraordinária, uma assembleia extraordinária, em que tratava-se daquele assunto bem amplo, bem antigo, né, que é a questão do recurso preso lá, uma briga de quem deixa de ser, do garimpeiro Y, do Z, que está na federação, na cooperativa tal. Então, assim, a gente tem inúmeros meios hoje, né, um grande avanço da Agência Nacional de Mineração, né, a questão das rodadas de disponibilidade, para também poder fomentar a atividade e trazer uma regularidade. Então, só para a gente complementar aí, o que eu estava dizendo sobre o momento das fiscalizações você gravar, podem gravar, se eles solicitarem o celular de vocês, pode entregar o celular, não tem problema, grava, se tiver internet, manda na hora, manda para quantas pessoas puder, se puder fazer uma videoconferência na hora, faz, quem tiver um pouco mais esperto ainda com tecnologia, na hora da fiscalização, faz uma live, se tiver perto da internet, porque eu percebo que várias pessoas depois que passa a fiscalização conseguem filmar e as pessoas que estavam mais envolvidas diretamente não conseguem filmar. Por que eu peço para filmar? Porque se for uma fiscalização numa área legalizada, vai ser alguma evidência de que isso aconteceu ali. Mas qual que é... Uma maneira também de proteger o agente, até o agente público também, do ato... O problema é que os agentes, quando descem, eles descem sem nenhuma identificação. O grande problema da destruição sumária, que ninguém se atenta, é que eles destroem as evidências, qualquer evidência de que aquilo ali, de que aquela atividade estava sendo desenvolvida ali, nessas localidades, não era ilegal. De que aquele bem não estava sendo utilizado para poder desenvolver atividade de mineração. Você estar com uma retroescavadeira numa localidade não quer dizer que você está utilizando ela especificamente para atividade de mineração. Você tem que ter provas disso, tem que ter materialidade comprovada. Né? E o que eles estão fazendo hoje é simplesmente destruir, simplesmente acabar. E eles destroem também evidências, porque você tem que provar que aquele maquinário estava sendo utilizado para atividade de mineração. Então, quando os agentes públicos descem e tacam fogo, eles eliminam também as provas. Né? Provas, eles eliminam também o direito, quando eles impedem você de gravar, apontam a arma na sua cara, falam que se você gravar, você vai perder o celular. Eles também estão eliminando, eles estão cerceando o direito desses trabalhadores e desses titulares, estão cerceando o direito de defesa.
o direito mais simples de defesa, o direito mais besta de defesa que existe. Estão cerceando o garimpeiro de produzir prova. A prova mínima. Que prova mínima? Aquela área que eu estava não era uma área legal. Aquele maquinário que eu estava utilizando não era um maquinário exclusivamente utilizado na atividade de mineração. Naquela atividade que você está dizendo que eu estou irregular. E outro, se eu estou irregular, eu não estou ilegal. Irregular é uma condição que eu posso sanar. Né? Então, eu não posso... Dá uma outra conotação. Tem uma outra legal. Conotação, na verdade. Irregular e ilegal. Sim. Então... Deixar bem claro também que, na maioria desses locais, né, inclusive na APA Tapajós, a gente pode citar a APA Tapajós, antes da criação da APA Tapajós, além de reserva garimpeira, ela também era parada pela 6.514 no âmbito das áreas consolidadas, que lá você sabe que existem fazendas há décadas, né, lá existentes, e também como um maquinário pode estar lá, não justamente para exercer uma lavra, e sim até uma parte fundamental de infraestrutura da própria área que está sendo destinada para uma outra atividade, ou pecuária, ou agrícola. Né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Olha, eu tenho uma discussão sempre de ecologia, né? Ecoambientalista e ecobabaca. O ecoambientalista está preocupado genuinamente em proteger o meio ambiente, com medidas mitigadoras, com responsabilização, né, que é um tema que nós temos que começar a discutir. Nós temos que começar a responsabilizar o garimpeiro que, por exemplo, está desenvolvendo a sua atividade de lavra e não recupera a área. Porque, às vezes, esgotou o ouro. Na verdade, não esgota o ouro, né? O mestre Rui Mendonça ensina para nós que não esgota o ouro. Não esgota o ouro. Esgota a capacidade técnica do garimpeiro de extrair aquele ouro. Né? Exatamente. Então, ele tem que entender que se ele não está desenvolvendo atividade de lavra, já não é economicamente viável, ele tem que recuperar a área. Né? Isso ajuda também a mostrar que a postura do garimpeiro não é somente extrativista, é uma postura preocupada com a responsabilização, né, com o meio ambiente. Então, o que eu percebo aqui? Que além dessa intimidação ostensiva que as forças de segurança têm na atividade de fiscalização aqui, né, essa coisa de explodir, de fazer videozinho, de postar, né, todo mundo alinhadinho assim nesses momentos, eles vêm também, além dessa necessidade de mostrar o resultado, mas também vem já com preconceito da região. Acha que essa região aqui é só garimpo, essa região aqui é só garimpo, e muitas vezes o garimpeiro que está ali, ele já é o proprietário da fazenda, ele é o detetor da posse superficiária, né, da área da superfície, e ele é fazendeiro. Ali ele desenvolve atividade também de pecuária. Isso é muito natural, isso é muito normal aqui na região, e isso já acontece há mais de 60 anos. Eu não entendo como é que as pessoas, só porque são do estado de São Paulo, do estado do Paraná, ou do Rio de Janeiro, ou de Brasília, eles acham que eles protegem mais o meio ambiente ou mais a Amazônia que nós. Né? Você vê uma disparidade gigantesca. Eu não vou nem me ater a discurso desse governo ou de qualquer outro. Eu sou de esquerda. Na verdade, a abordagem política nesse momento não é relevante, né? Mas sim as medidas mitigadoras. O que nós não podemos é esquecer que o Brasil é um grande ator de política pública voltada à proteção ambiental. É um dos principais. A gente tem um código florestal mais restritivo do planeta. Que existe o código florestal. E isso, nós estamos no bioma onde você tem que proteger 80%, amigão. Você não pode fazer mais nada. Entendeu? Eu não estou pedindo para... não, vamos reduzir. Mas vamos lá. Vamos parar vamos acabar com o desequilíbrio, pelo menos. Por que nós temos que proteger 80% e vocês têm que proteger só 50% na Mata Atlântica? Né? Pô,
O cara que vem falar para mim... E um bioma relativamente de grande valia também, né? Porque tem uma biodiversidade muito vasta. Claro. Talvez maior do que a da Amazônia. Exatamente. Talvez maior. Você vê alguns cientistas já falando há muito tempo que a riqueza que existe na Mata Atlântica talvez seja maior. A biodiversidade talvez seja maior do que a da Amazônia. Né? Mas o que acontece? Resumindo, eles descem nas áreas, tacam fogo, não te oferece nenhuma possibilidade de defesa. Se duvidar, pedem para tomar seu celular ainda, né? Falam que vão tomar seu celular, metem um fuzil na sua cara e acabou. O dono se lasque. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem do Sandro, do Educa Tecnologia. Respondi todas as perguntas. Motivo da distribuição. Olha lá. Ele trouxe aqui também uma das justificativas que eles usam, né? O motivo da destruição na área dos equipamentos é alegar dificuldade de remoção ou custo de transporte deles. Mas e os danos e resíduos dessa destruição não é prejudicial para o ecossistema local? Sim. Foi o que eu abordei. Mas vamos lá, né? Anteriormente. Se for para explodir, pode, né? Se for para explodir, pode. Mas vamos lá. Vamos partir do critério de eficiência. Esses bens, na pior das hipóteses, eles não deveriam estar sendo utilizados pela administração pública? Eles não deveriam estar sendo revertidos para a administração pública, seja da administração pública federal, seja para uma destinação sumária, mas uma medida menos gravosa do que simplesmente destruir. E se o problema é logístico, então o governo federal tinha que impor medidas, e aí é até uma sugestão de decreto, mas obrigar o garimpeiro, o dono daquele maquinário, a pagar pela remoção, se ele não quiser a destruição sumária. Se ele optar pela destruição, ele pagar pela remoção, ele pagar pelo dispositivo de monitoramento, do GPS, para ele também, ele tem que, eu acredito que seja uma forma menos gravosa do que simplesmente tacar fogo. Com certeza, né? Que dessa forma você não estaria também poluindo o ambiente ali que está localizado o equipamento, onde foi encontrado. Claro. Não, sem contar o bem também, né? Porque, exato. Um bem desse pode estar auxiliando aí em construção de escolas, pavimentação, a própria manutenção das comunidades, ponte, exatamente, né, que é carente de asfalto, não tem asfalto, na verdade, as estradas são todas estradas de chão. Esses veículos tinham que estar sendo utilizados para isso, para construção de escola, construção de posto de saúde, ponte, manutenção dessas rodovias. O pessoal que não entende, que não conhece, faz ideia do que é andar numa transgarimpeira, do que é andar na Transamazônica, né? Do que é ir para uma praia de Jacareacanga, do que é ir para Precurizão de carro. Então, eu imagino que quando eles pensam em garimpo, todo mundo tem aquela ideia, aquela ideia e aquela imagem visual de Serra Pelada. E hoje o garimpo já tem algum tempo do garimpo daquele jeito. Hoje você tem garimpos aí completamente interligados. Não tem garimpo hoje que não tem internet. E legais, né? E tem muitos legais. Legalizados. Garimpos legalizados. Onde eles usam técnicas menos agressivas, mesa vibratória, usam jigs, resumidoras, né? Hidrociclone. Decantam o material, a própria decantação, a própria retorta, né? Que permite que você reutilize o mercúrio. Então, existem uma série de instruções que nós podemos ter em relação, por exemplo, ao mercúrio. Né? Por que agora trouxe essa preocupação tão grande com o mercúrio? Foi o gatilho para vir com essa preocupação do mercúrio e outra, jogar todo ele nas costas do garimpeiro. O que é isso que está acontecendo aqui na região? Eu vou falar e vou repetir novamente. Eu sou declaradamente de esquerda. As políticas públicas em que a maioria das pessoas com que eu me relaciono são políticas de esquerda. Mas o que eu estou dizendo é uma reflexão para você pensar fora da caixa, acima de direita ou de esquerda. Nós vamos acabar com o garimpo? Não. O Lula não prometeu acabar com o garimpo. E nem o Bolsonaro prometeu acabar com o garimpo. Mas ambos, e o Lula,
até com promessa de campanha, prometeu intensificar a fiscalização dos garimpeiros ilegais, em garimpeiros em áreas indígenas, em áreas onde não tem previsão, onde não está regulamentado, né? Então, só para a gente começar já a pensar aí, já temos 10 minutinhos aí para encerrar, né, novamente. Cris, alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Pessoal que tiver pergunta aí. Aliás, antes de perguntar, acho que fazer alguma coisa. Curte aí, puder se inscrever, inscreve, segue no canal. Compartilha o conteúdo. Manda sugestão de live. Novas lives, novos vídeos para a gente poder ver. Na verdade, a próxima live nós vamos falar de licenciamento. Isso. Um outro assunto. Para a gente deixar um pouco mais claro. Porque nós temos o que pode ser licenciado pelo município. Garimpo pode ser licenciado pelo Exato. município. Garimpo pode ser licenciado pelo Estado. Eu sou obrigado a pedir uma autorização, uma licença para a União, seja para o ICMBio, para o IBAMA. Nós vamos tratar desses assuntos aí, considerando... Eu queria fazer só um comentário, Darush. Eu recebi uma mensagem no PV particular e assim, lógico que eu não vou permanecer a identidade aí, preservada da pessoa que mandou, mas... Vamos preservar a identidade da pessoa. Dizer que o garimpo, como a pessoa disse, não é uma atividade ilegal, clandestina, em sua grande maioria. Há, sim, de fato, algumas atividades ilegais que acontecem de garimpagem, porém, outras que tenham amparo da lei e cumprem os procedimentos determinados pelas legislações, instruções normativas e resoluções, exercem a atividade garimpeira de forma legal, com previsibilidade na lei, tá? Então, uma coisa é haver a previsão. Uma coisa é não, sim, não, já existe. Sim, não. O que eu tô querendo dizer é que eu recebi a mensagem que a pessoa generalizou dizendo que a garimpagem é uma atividade ilegal. Na verdade, não é isso. Essa ideia ela tem que ser extirpada, tem que ser separada. Que há, sim, de fato, atividade ilegal, mas também há, de fato, atividade regular, legalizada, que pode estar irregular, mas não ilegal. Olha, exato, a atividade garimpeira tem uma previsão, além da previsão constitucional, tem a previsão na Lei Federal 7.805. 7.805. Então, vamos lá, ó. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Tá aqui, ó, artigo 1º, instituído o regime de permissão de dada garimpeira, né? Ó, alterou o decreto 227 de 67, criou o regime de permissão de lavra e extinguiu o regime de matrícula, tá? Então, a permissão de lavra aqui está dizendo, ó, foi instituído, outorga depende, da lavra garimpeira depende de prévio licenciamento ambiental, que é o próximo tema que nós vamos tratar, de licença ambiental, né, para a operação, que toda PLG você tem que primeiro requerer a permissão de lavra garimpeira na Agência Nacional de Mineração, para em ato posterior, logo na sequência, dar entrada no processo de licenciamento, seja na Secretaria Estadual, seja na Secretaria do Meio Ambiente, que houver delegação de competência para isso, e você depois, após obtida a licença de operação, você protocola novamente na permissão de lavra, no regime de permissão de lavra, e aí, após a análise do seu, te é deferido ou não uma permissão de lavra garimpeira, um título federal te autorizando a isso, tá? Então, não tem aqui nenhuma dúvida, né? O regime de permissão de lavra foi criado em 89, talvez um dos anos mais importantes do mundo, porque foi o ano que eu nasci, e também nasceu o PLG. Então, além disso aí, nós temos aqui um outro dispositivo que é a Lei 11.625, que instituiu o Estatuto do Garimpeiro. Estatuto do Garimpeiro. Falou, inclusive, aí, o Cris já comentou sobre a questão, inclusive, da Constituição Federal, da possibilidade da redução
da quantidade de tempo para aposentadoria do garimpeiro é para 60 anos, 60 anos, na verdade. E aí, 11.685 de 2008, que regulamentou o Estatuto do Garimpeiro, né? Traz aqui definição de garimpeiro, artigo 2º. É importante destacar que o artigo 2º, a gente entende que ele não é rol taxativo, não tem um rol taxativo do que é somente aquilo que é a atividade garimpeira. A legislação tem que sofrer também uma interpretação através de hermenêutica. A gente tem que utilizar também os costumes, os princípios gerais de direito, a analogia, né, também para interpretar, tem que entender que a evolução da humanidade às vezes não acompanha a evolução legislativa, e a gente tem que, conforme pode, né, dentro do critério de bom senso, na verdade, primar pela aplicação de uma interpretação mais justa. Né? Porque se você for pela interpretação restritiva do que está descrito na lei, você acaba limitando a atividade que já sofreu uma evolução gigantesca. Hoje o garimpeiro não faz, é muito raro você ainda ter garimpeiro que faz aquela garimpagem rústica, aquela garimpagem artesanal. Né? Você já tem aí o garimpeiro hoje que é um pequeno minerador. O garimpeiro que ele já tem ali alguns equipamentos que aumentam a efetividade, eles maximizam a efetividade da atividade de lavra. A gente já consegue identificar em algumas lavras os equipamentos de absorção, né, de resumo, né, desse material. Oi. Sim. A questão do avanço, né, desses equipamentos é tão grande que hoje a gente consegue ver algumas lavras sendo executadas e lá com centrífugas concentradoras, com pequenos moinhos de bola, justamente para melhor aproveitamento e a total exaustão, né, do jazimento mineral daquela localidade. Ou martelo, ou bola, ou britadores, centrífugas concentradores, você vê gigas já fazendo separação de cassiterita, já o metal para um lado, alguns locais fazendo também até o fornecimento da própria areia de quartzo, né, para construção civil. Então, tudo envolvido a questão, só muda mesmo a substância. Né? Sim. Exatamente. Bom, pessoal, era isso. Acredito que era isso. Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Cris. Nós achamos muito importante. Eu queria saudar também aqui, Darwish, antes da gente finalizar, eu tive um bate-papo bem proveitoso com o Francisco Carlos, lá do Rio Grande do Norte. Ele é da Fundação de Apoio IFRN, o IFAP, né? Vai nascer uma parceria. Isso, vai nascer Federal do Rio Grande do Norte. Vai estar nascendo uma parceria, inclusive apresentei a ele aí o Minera Eco, vai estar nascendo em primeira mão aí, eu tô falando para vocês aí, nem pedi autorização para ele, mas como a gente já apertou a mão e já fechamos a parceria, vai pintar aí coisa muito boa aí, federação e o IFAP, tá? Não, o IFAP ou o IFRN? O IFAP, entre o IFAP. Neste momento, o IFAP. Bom. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Espero que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas. Se vocês tiverem alguma sugestão, manda para a gente aí. Entre em contato. Se tiver algum assunto que vocês querem que a gente discuta, que a gente faça convite novamente. Quero agradecer aí o tempo desprendido por todos aí, viu, de acompanhar essa live. A gente falou, eu não falei tanto, mas eu tenho certeza aí que ficou bem explícito aí a apresentação do nosso amigo Darwish, né, que é especialista em direito mineral e ambiental. Vamos seguir a série, a próxima, vou marcar sua data para falar sobre licenciamento ambiental dessas lavras. Vai ser mais uma porrada, mais um material bem proveitoso. Sim, nós vamos falar aqui.
Nós vamos falar aqui sobre essa gestão compartilhada aí de licenciamento, nós vamos falar aí sobre a própria Lei Complementar 140/2011, né? Nós vamos falar sobre as resoluções aqui, especificamente do Estado do Pará, que tratam sobre licenciamento. Bom, galera, se você gostou dessa live, se você tem alguma ideia, alguma sugestão de novo conteúdo pra gente, não esquece antes de seguir, de compartilhar, de disseminar a ideia do canal. Eu sei que nós tivemos algumas falhas aí, isso é natural de quem está iniciando ainda nessa atividade. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, de todos que participaram, e desejar um forte abraço para todo mundo. Valeu!